Olá, eu sou Jefferson Santos e estamos aqui para gravar mais um Câmara Entrevista. Nessa oportunidade, nós estamos recebendo o secretário municipal de trânsito, Márcio Eli. Márcio, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. E o tema que nós vamos abordar aqui é o Maio Amarelo. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas, que esse é o tema, né, da campanha deste ano do Maio Amarelo. E é um tema muito importante e teremos algumas perguntas aqui que o Márcio vai estar respondendo para a gente e a gente já vai começar. O que é o Movimento Maio Amarelo e qual o seu objetivo? O Movimento Maio Amarelo é um movimento internacional que envolve todos os entes, população, autoridades, poder público. E o objetivo principal desse movimento, que não é uma campanha, é um movimento, então tem caráter contínuo, é a reflexão do quanto as pessoas podem ser responsabilizadas e ser responsáveis no que se refere trânsito, segurança no trânsito, prevenção de acidentes. Então a pauta ela é generalista nesse sentido, mas de suma importância. Excelente. E como a sociedade pode se mobilizar para reduzir o número de acidentes no trânsito? Vocês têm alguma dica assim, que você pode passar? Bom, sem dúvida, considerando que a maioria dos acidentes são causados por imprudência, a sociedade ela não poderia, ela deve contribuir nesse sentido. Comportamento, evitar ações temerárias no trânsito, evitar a ingestão de bebida alcoólica quando for dirigir, sempre prevalecer gentileza no trânsito, aguardar o outro veículo que deu a seta entrar primeiro. São diversos exemplos do dia a dia relacionados à gentileza, a comportamento cível, que são o ponto-chave para a prevenção de acidentes. Eu costumo, nos meus últimos trabalhos, até antes de entrar aqui na TV Câmara, eu ia muito no Rio de Janeiro e teve uma época lá que um cara, um morador de rua, em situação de rua, escreveu nas paredes lá do viaduto, gentileza gera gentileza. E isso usaram para fazer uma mobilização de questão de trânsito, né? Que a gentileza gera gentileza. Se a pessoa for gentil no trânsito, ela acaba recebendo gentileza em troca, né? Então isso é uma coisa que você falou da gentileza, me veio em mente essa frase do cara que parece o nosso, mas é pleonasmo, né? E gentileza gera gentileza. Mas funciona bastante, principalmente no trânsito. E nesse sentido, para a gente reforçar aqui, quais são os principais fatores que hoje em dia a gente percebe que as pessoas estão muito desatentas no trânsito? Acho que deve ter muita recorrência de pessoas com o rosto assim no celular e esquece de olhar para frente ou vai responder uma chamada, perde a atenção ali, coisa de segundos acaba provocando. Tem algumas coisas que são as principais, alguns fatores principais que acabam fazendo com que o trânsito tenha mais acidentes, que se repete assim durante o dia a dia? Basicamente é o comportamento humano mesmo. Muitas pessoas, isso que você citou do celular, né? Dirigir usando o celular, a falta de atenção a sinais de trânsito, passar pelo semáforo vermelho. Todas essas coisas são comportamentos humanos que são potencializados quando a pessoa, quando o humano, né, em questão não está predisposto a ter gentileza, a ter empatia. Então, o que são fatores? Uma coisa que a gente comenta muito, né? Às vezes todos nós somos usuários de trânsito, ou pedestre, ou condutor, ou passageiro. Em algum momento do dia, nós somos usuários de trânsito. E muitas das vezes o trânsito é o resultado daquele sentimento, daquele comportamento que a gente que sai de casa. Então, se eu sair de casa atrasado para um compromisso, onde que vai ser o resultado? Acelerando para chegar mais cedo, para chegar no tempo. Se eu sair de casa com raiva, tive alguma briga com alguém, eu já saio com a mentalidade com raiva. Isso acaba sendo repassado ao trânsito, né? Então, sem dúvida nenhuma, um ponto fundamental nesse caso é comportamento humano mesmo. As pessoas, elas para o trânsito ser mais seguro, a gente fala muito da gentileza, mas empatia também, se colocar no local do outro. E lembrar sempre que uma ação, como o trânsito se trata de uma coisa coletiva,
Dificilmente uma ação sua vai resultar num acidente só seu. Sempre vai afetar outras pessoas. É a coletividade, né? Então essa é a importância, é levar em conta, é a pessoa ter essa sensibilidade de empatia. Nós vemos que aqui no município também vocês vêm trabalhando para melhorar a sinalização, né, para que as pessoas consigam ter mais informações ali na pista, para ter mais atenção e ser direcionadas da maneira correta, né, dirigir com segurança e tudo mais. Aí essa próxima pergunta é relacionada à educação no trânsito, né? O quão importante é a educação no trânsito, tanto na cidade como nas estradas rurais. Fala um pouquinho para a gente dessa importância da educação no trânsito. Bom, considerando que a maior parte dos problemas de trânsito são decorrentes de comportamento, bem daí. A educação é a principal chave para melhorar questões de comportamento, né? Então, ações corriqueiras, ações nas escolas. É muito importante que a sociedade seja construída já com esse teor de gentileza no trânsito, de comportamento mais cível, cidadania. Então a educação no trânsito, ela tem esse papel de agir sobre o comportamento das pessoas. Infelizmente, mesmo com a educação no trânsito, ainda não é suficiente em alguns casos. Então a parte da punição, da fiscalização de trânsito, da autuação para quem faz alguma coisa errada, ela também faz parte do contexto. Mas a importância da educação no trânsito em vias urbanas, em vias rurais, enfim, e não somente em trânsito, né? Em todos os aspectos da vida, de cidadania, essa é a importância. Até levantou um assunto aqui que a gente já até comentou em outras oportunidades, nem está aqui na pauta, mas é uma coisa que acontece muito, que muitas das vezes a pessoa, às vezes, que vai pegar o carro para dirigir, ela nem está habilitada e ela nem sabe da educação que ela deve ter, das regras, como funciona o trânsito, e isso acaba atrapalhando no dia a dia. Vocês têm a ideia de aqui no município e também sobre a zona rural, se isso acontece muito, pessoas que não estão nem habilitadas de, às vezes, pegar o carro e sair pelas vias? Sim, e por se tratar de crime, né, de segurança pública, não temos na prefeitura municipal um levantamento, é um tipo de dado que não dá para ter levantamento objetivo. Mas a gente tem fatos que são destacáveis. Por exemplo, ano passado, infelizmente, faleceu uma senhora na avenida principal da cidade, aí, atropelada por um motociclista menor de idade, sem habilitação, sem nada. Então, por se tratar de questão de crime, acaba chegando ao município apenas a informação depois que aconteceu alguma coisa. Daí vem a importância da educação no trânsito. As pessoas, elas têm que virem da infância, da juventude, já com essa sementinha na mente de cidadania, de empatia, de gentileza, de cumprimento de leis. Sim, excelente. E fica aí a dica para você que nos assiste dessa educação no trânsito. Se você vai... É muita responsabilidade pegar um veículo, seja ele qual for, e sair pelas vias da cidade. Porque, como o Márcio falou aqui, a gente reforça, nunca vai ser só você o acidentado. Muitas das vezes vai ter outras pessoas envolvidas e isso leva prejuízo tanto para você quanto para as outras pessoas que estão envolvidas em alguma coisa que pode acontecer, né? Então fica a dica aí, se você não está habilitado, nem tente, porque além de estar infringindo lei, você pode ter mal aí no seu futuro. E seguindo aqui, quais são as principais iniciativas públicas e privadas nesse sentido, né, de reduzir os acidentes no trânsito e suas consequências? Sem dúvida, são 3 grandes pilares, né? A educação no trânsito, já abordamos aqui, que vai para o lado do comportamento, da empatia. O segundo pilar é a fiscalização daquilo que está posto, né? Do cumprimento de normas, cumprimento de leis, de adequação civil das pessoas. E o terceiro pilar é a infraestrutura. Então, o poder público, algumas iniciativas privadas trabalham muito nesse sentido, de proporcionar condições de infraestrutura capazes de gerar, de potencializar a disciplina
no trânsito. Então, avenidas, vias, né, de forma geral, mais com pavimento em condições melhores, sinalização indicativa, sinalização regulamentadora, de advertência. Enfim, esse terceiro pilar é esse, é a parte de infraestrutura de trânsito, né, que é propriamente o que as pessoas usam, né, como condutor, como pedestre, calçadas adequadas. Então são esses 3 grandes pilares, são pilares de ações do poder público. Aproveitando a oportunidade também, porque a sua formação é de... Eu sou formado em engenheiro de mobilidade. Então, conta pra gente um pouquinho, agora fugindo também mais uma vez da nossa pauta aqui, sobre o que vocês estudam, né? Que tipo de estudos são feitos ali no trânsito de uma cidade, para vocês chegarem a conclusões de que via deve ser ida e vinda, porque é um assunto que gera muita polêmica. Nossa, mas por que essa rua aqui só está vindo? Por que essa aqui só está indo e tal? Conta pra gente, sim, de maneira breve, claro, como que é esse estudo de vocês, você que tem essa formação, de por que é aplicado determinadas regras no trânsito de uma cidade como Pouso Alegre? Bom, trânsito via de regra, o trânsito é tratado em cidades já consolidadas, já tem a rua construída, já tem as quadras construídas, então a situação já está posta, já é limitada. Qual que é a diretriz básica do poder público quando vai se falar em trânsito? Atender a coletividade. Se você já tem uma estrutura limitada, vias apertadas, por exemplo, centro de cidade, normalmente o centro das cidades são bem limitados nesse sentido, né, estrutural. Então, a diretriz é atender a coletividade, mas eu tenho a estrutura limitada. Qual que é o caminho? Tomar medidas ou ações ou executar projetos que vão atender a maior parte possível da população. Mas percebe que isso acaba gerando... Alguém vai sair perdendo. Infelizmente, a regra é essa, né? Estrutura posta limitada. Alguém tem que sair perdendo para a maioria sair ganhando. Então, uma coisa muito comum é isso. As pessoas, às vezes, confundem. Se a gente vai fazer um novo bairro, um novo loteamento, você está saindo do zero. Então, você consegue contornar para atender a todos. Mas quando tem uma estrutura limitada, já posta e que tem que ser trabalhada, infelizmente não dá para atender 100% das pessoas, né? O interesse de 100% das pessoas. Então, prevalece o interesse público. O poder público também trabalha, a parte técnica, né, a questão da engenharia de mobilidade, trabalha muito com potencialização de coletividade. Então, transporte público é sempre um assunto muito tratado. Questões de regulamentação de diversos tipos de transporte, pedestre é uma coisa importantíssima, né? Então, é generalista, mas sempre tem o viés de atendimento à coletividade. É muito interessante você trazer essas observações, porque a maioria das pessoas não entendem que muitas das vezes até a reclamação mas a minha rua, eu vou ter que dar uma volta tal para entrar na minha casa, mas só que as decisões de mudanças assim que vocês têm que tomar não pensando só naquela pessoa, mas sim em todas as pessoas que vão necessitar. E como você disse, às vezes é transporte público, que num transporte público cabe lá, sei lá, 50, 60 pessoas dentro de um transporte, e não só uma pessoa com 4 pessoas dentro do carro, ou até mesmo uma pessoa sozinha. Então, o trânsito tem que funcionar para a coletividade, não só no trânsito, né? Mas no município, todas as ações, todos os projetos são pensados para toda a cidade, para o bairro inteiro ali. Então, as ações não são só para o individual, né? Não é só particular, interesse particular, é interesse coletivo sempre. Então, na maioria das vezes, as pessoas não vão entender o que acontece, né? Eu lembro até que, há um tempo atrás, em uma outra gestão, quando foi fazer uma obra muito importante aqui em Pouso Alegre, que foi ampliar o finalzinho da Doutor Lisboa, que o ex-prefeito Dr. Jair foi abrir, muita gente, mas vai gastar dinheiro com isso e tal. Se não tivesse sido feita essa obra lá, hoje em dia, aquele trânsito nosso ali do centro seria um caos total, né? Então, assim, no primeiro momento... Lembrando que a cidade é um organismo vivo, gente. Então, uma situação posta para a cidade, um projeto, uma sinalização feita para a cidade em um determinado momento, depois de alguns anos pode não ser a melhor solução para aquele local. A cidade cresce, sinalização, a tecnologia vem, tem pautas de tecnologia que
que no trânsito são sempre dinâmicas, vão passando os anos, vão chegando novas tecnologias e a cidade vai crescendo, as demandas vão mudando. Então, numa determinada avenida, uma situação antiga era de uma forma, então ok, tinha uma sinalização tal lá. Depois de uns anos, pode ser que tem que ser revista. Uma coisa comum é bairros que antes eram, de certa forma, isolados, a avenida principal do bairro poderia estacionar dos dois lados, o pessoal não tinha comércio, era só casa, os anos foram passando, a cidade foi avançando para aquele espaço ali, começou a virar uma avenida mais comercial, mudanças de sinalização são necessárias para garantir o interesse da coletividade. Excelente. Aproveitando que você citou até a questão da tecnologia, né? Como a tecnologia pode contribuir, né, para a gente conseguir reduzir acidentes no trânsito? Sem dúvida, em termos de fiscalização, né? Além da questão de radares, né, fiscalização eletrônica de velocidade, fiscalização em semáforos de avanço sobre a faixa de pedestre, de avanço no sinal vermelho, a tecnologia tem evoluído para leituras de placa, em termos de tratamento de dados, evoluiu muito nos últimos anos. Então, basicamente a gente pode dizer isso, a tecnologia tem evoluído nesse pilar de fiscalização. Também, além dos outros, claro, né? Mas o mais destacável é o pilar de fiscalização. Excelente. Então, para a gente já seguindo, para a gente concluir aqui, quais são as principais medidas que as pessoas que estão nos assistindo agora, já falando no individual mesmo, que o indivíduo pode tomar para evitar maiores problemas no trânsito? Bom, primeiramente, comportamento. Não levar para o trânsito os problemas que a gente tem em casa. Sempre ter empatia. Às vezes no trânsito, uma pessoa que está na frente um pouco mais lenta que você, a não ser que seja uma coisa irregular, né, sinalizada que não pode parar, às vezes ela está passando por algum problema, ou às vezes ela não viu você vindo atrás. Então, o que é importante? A empatia um pouco, gentileza é importantíssimo, dar a possibilidade do outro passar, respeitar as normas de trânsito. Se a sinalização lá na via está falando que a velocidade máxima é 40 km por hora, vamos respeitar isso, tem algum motivo para aquilo estar lá. Então, o comportamento, ele está... o comportamento no trânsito, o comportamento gentil no trânsito, ele também é cidadania. Então, a principal dica nesse momento, considerando o Maio Amarelo, é esse, termos de educação no trânsito e comportamento das pessoas mesmo, individuais. Excelente. Então, Márcio, a gente concluiu aqui a nossa pauta e agora eu gostaria de abrir para você deixar uma mensagem final, né, para as pessoas que estão nos assistindo. E, mais uma vez, eu te agradeço por vir conversar com a gente sobre trânsito, né, e sobre o Maio Amarelo. E eu sei que vocês terão também atividades durante o mês. Se puder compartilhar com a gente também, com a nossa audiência, vai ser muito importante. Bacana. Ao longo do mês tem várias palestras, todos os dias praticamente tem eventos relacionados a Maio Amarelo. Palestras em escolas estaduais, municipais, universidades, empresas. Depois a gente pode disponibilizar na TV a Câmara a pauta do mês do Maio Amarelo, para todo mundo ter acesso. E a mensagem que fica é redundante, aliás, é repetitivo, mas gentileza gera gentileza. Vamos ser gentis no trânsito, vamos por esse lado, que é o lado mais humano da coisa e que tem mais resultado para a prevenção de acidente. Excelente. Então, mais uma vez, muito obrigado. E as portas aqui da TV, Câmara, estão sempre abertas para trazer informações valiosas como essa que você compartilhou com a gente hoje. E fica sempre o convite. Sempre que quiser voltar, estamos à disposição para atender vocês aqui. E é isso. Você que está aí nos assistindo, se achar interessante, já compartilhe o link. Se você estiver no YouTube, Facebook, compartilhe o link com as pessoas que você conhece e também você que nos assiste pela TV Câmara e não pegou a entrevista completa, em algum momento será reexibida. Continue com a gente durante a programação aí para que você consiga ver com a entrevista completa. E não deixe de compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir nossa página no Facebook. E muito obrigado por ficar conosco até agora. Até a próxima entrevista. Um abraço.